Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Juan Carlos Oliver, deixando uma mensagem para o seu coração. Fica lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Levanta e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Olha para você ver nesta passagem, né? 10 leprosos, 9 ficaram e só um voltou. Olha como Jesus ele aborda essa situação. Jesus cura e manda eles irem até o sacerdote, porque funcionava como uma autoridade sanitária. Precisava atestar oficialmente a cura para a reintegração social e também religiosa. E nós vemos nessa passagem que Jesus, ele atende o clamor. Olha para você ver. Atende o clamor dos 10 leprosos. Jesus é o verdadeiro amor. O amor do Pai é incondicional. O Senhor é o verdadeiro amor. E o amor do Senhor, ele nos constrange muito. Pela sua passagem aqui na terra, pela sua pessoa como foi aqui na terra, pelos seus ensinamentos, pela sua idoneidade, pela sua simplicidade. Aqueles homens clamaram ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus mudou a história daqueles homens, mas só um voltou. Ou seja, 9 queriam apenas somente uma cura superficial, algo superficial. Um voltou e foi salvo, que reconheceu verdadeiramente que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aquele homem reconheceu o Mestre. Aquele homem reconheceu o Mestre. E ele era estrangeiro, samaritano. Ou seja, eram os judeus repudiados que viviam isolados, que não eram reconhecidos como judeus, como povo de Cristo. Eram tidos como judeus rebeldes, que se separaram e foram viver da forma deles. Esse homem voltou. E não era da linhagem deles ali. Era estrangeiro. Ele voltou. Ou seja, e foi salvo. Foi aos pés do Mestre. É por isso que eu falo. Nós devemos estar aos pés de Cristo. Quebrantado. Não tem como Deus não ouvir a sua oração. E, respectivamente, o propósito do Senhor é salvação. Aquele homem foi aos pés do Senhor. Os 9 não, os 9 foram curados e foram curtir a vida, foram viver a vida da forma deles. É igual o povo hoje em dia. O povo hoje em dia não quer Jesus, não. O povo vai na igreja, sabe para quê? Apenas uma cura. Apenas o bônus e o ônus, e aí?
As pessoas querem uma cura, querem um novo emprego, só querem benefícios nessa terra, terreno. Só querem benefícios. Agora a salvação é para poucos que se posicionam com Cristo. Por isso que a gente vê pessoas vindo e dependendo do homem constantemente, não depende de Deus. Você vê as pessoas dentro da igreja, dentro da própria igreja. O pregador prega a palavra salvífica, cristocêntrica, acaba o culto, a pessoa recebe a palavra e logo depois vai pedir o pregador oração. Isso está errado, gente. Você já está recebendo o alimento ali, a palavra tem que entrar em você e ela tem que te curar. Não é necessário um homem colocar a mão na sua cabeça para que você venha receber algo da parte de Deus, não. É a sua fé, como aquele homem fez. Ele foi aos pés de Cristo. Ele foi aos pés do Mestre. Você não tem que ficar dependendo do homem, não. Você tem que depender de Cristo. Isso é ruim para você. E para quem está pregando também é porque está pregando e está aceitando essa situação. Logicamente que você não pode negar uma oração, mas você tem que alertar o irmão e a irmã. Vocês receberam a palavra da fé. Vou orar por vocês, mas vocês têm que se posicionar com Cristo. Porque fica algo paliativo, a pessoa toda mão vai na igreja, ora por mim nisso, ora por mim naquilo, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É o crente 6h30. 6 horas. 6 horas por mim. Poxa, não se posiciona com Cristo. Isso é para todos. O convertido e o não convertido. Se posiciona com Cristo verdadeiramente. Se posiciona com Cristo verdadeiramente para você depender de Cristo. O homem está ali pregando ali. O homem, a mulher, ou o que seja, está ali pregando ali. E você tem que receber aquela mensagem ali. Quando é de Deus, você tem que receber ela e entrar na sua mente, e entrar no seu coração. E ela tem que gerar algo dentro de você. Um arrependimento genuíno. Uma transformação real. Porque Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva. E batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Você tem que abrir seu entendimento. O único mediador é Cristo. Não é o homem, não, irmão. Você não vai até o homem vai te levar até a Deus, não. Para com isso. Naquele tempo, no Antigo Testamento era assim, tinha os sacerdotes, né? Que eram ali referência, se posicionavam ali em prol do povo ali, né? Levavam, né, o sacrifício do povo, né? E queimava aquele sacrifício ali, e o incenso subia, o cheiro e o fogo subia, a fumaça subia, e era suave, né? Aos olhos de Deus, era agradável para Deus. Hoje em dia não, o véu se rasgou, você tem livre acesso a Cristo. Você não tem que ficar dependente de pastor nem pastora, não. Nem de homem de Deus. Não, você tem que depender de Cristo, irmão. Logicamente, uma pessoa pode te ajudar em oração? Pode, lógico. Isso é humildade. Reconhecer que nós precisamos um dos outros. Mas você não tem que especificamente depender do homem. E na sua casa, você não ora não? Você não busca não? Você não se posiciona não? Você não entra para dentro do seu quarto? Você não lê a Bíblia? Você tem que se posicionar, irmão. Ler a Bíblia, orar, buscar a face do Senhor continuamente. É dessa forma que você vai viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, através da oração, através da leitura bíblica. Você pedindo ao Senhor para tirar o selo da mensagem, para evidenciar, e a palavra ela salta em você, irmão, salta no seu espírito, é algo sobrenatural. A cada dia, Deus, você pode ler uma passagem
um versículo 10 vezes, não vai ser da mesma forma que Deus vai falar com você. Deus vai falar de formas diferentes, através de um pequeno versículo. Porque a palavra ela é viva, eficaz, mais cortante e penetrante do que uma faca de 2 gumes. Então, meus amigos, meus amados e meus irmãos, só um voltou para agradecer ao Mestre e se posicionar verdadeiramente, porque aos pés do Senhor a cura, aos pés do Senhor a libertação, aos pés do Senhor a salvação na sua casa, aos pés do Senhor a restauração no casamento, aos pés do Senhor, Deus ele visita o seu parente lá no presídio, aos pés do Senhor, que Deus ele cura aquele parente seu que está enfermo lá no hospital. É aos pés do Senhor que Deus muda a sua história e restaura a sua vida e faz o extraordinário. Deus ele pode trazer até um benefício que você acha que é impossível aos olhos humanos. A madre que está fechada, quantas mulheres, quantos testemunhos aí de mulheres inférteis, né? Que Deus restaurou a madre e foi mãe de filhos. E está na Bíblia também, vários homens de Deus, assim como Samuel. Assim como o próprio João Batista, foram homens de Deus, que foram profetas de Deus. Entende, meus amados, o que Deus está trazendo aqui neste exato momento? A maior revelação é a palavra de Deus. 10 foram curados. 9 foram curados superficialmente. Mas um foi curado totalmente. Salvífico, salvação. Houve salvação naquele momento. Deus abençoe a todos. Não deixe de compartilhar essa mensagem cristocêntrica, porque Cristo é o centro de tudo. Não deixe de compartilhar, deixe o seu like no canal, faça parte do canal e nunca se esqueça, Jesus é o único caminho e o resto é beco sem saída. Um grande abraço, uma semana abençoada para todos.